Relógio Entrevista está no ar. Em 580 e pelo site no radiorelógio.com.br você acompanha o nosso Relógio Entrevista. Meus amados, no dia 8 de agosto, portanto hoje, né, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E para entendermos mais sobre esse assunto e alertar as pessoas sobre esse fator, né, que aumenta o risco de doenças do coração, que são as que mais matam no nosso país, eu vou conversar agora com o cardiologista e vice-presidente do Departamento de Aterosclerose, é um nome difícil de falar mesmo, né? Mas eu quero lembrar que aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o doutor Henrique Tria. Doutor, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos vocês também, que os ouvintes da Rádio Relógio. É um prazer muito grande falar com vocês e poder eventualmente esclarecer algumas dúvidas. Ô, doutor, o prazer é todo nosso. Mais uma vez, eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutor, nós médicos costumamos inventar termos difíceis de se pronunciar, né, Paulo? É difícil mesmo. É porque é um nome difícil, né, doutor? Junta ali muito aterosclerose, difícil, né? É difícil mesmo. Aí você tem que dar aquela pausinha na locução para não derrubar o locutor, né? E acaba... É isso aí. Mas é muito bem-vindo. Com certeza é um aprendizado. Doutor, explica pra gente aqui, a gente já começa trazendo aqui a primeira pergunta, né? Explicar melhor para os nossos ouvintes o que é o colesterol e quando ele se torna preocupante, doutor. Ótimo, Paulo. Eu sei que o nosso tempo é muito curtinho, mas deixa eu contextualizar. Fica à vontade, por favor. Para entender direitinho como é que funciona isso. O colesterol, quimicamente, ele é classificado como um álcool, né? Então, esse sufixo "ol" vem de etanol, então ele é um álcool. Mas físico-quimicamente ele é uma gordura. Sim. E como toda gordura, ela é insolúvel em meio aquoso. E o nosso sangue é água, basicamente, né? Então, assim, a natureza, e eu falo isso, e a rádio é bem apropriada para essas afirmações. Sim. Deus adaptou a viabilidade do colesterol, que é uma gordura, para ser transportado no sangue, certo? Muito bem. E o que são esses transportadores? São lipoproteínas. E classicamente, a gente classifica de acordo com densidade. Então, densidade é uma relação de massa por volume. E essas lipoproteínas, então, são de alta densidade, então vem o HDL, né? Baixa densidade, LDL e assim por diante. Muito bem. Como o colesterol ele não é apenas para entupir os nossos vasinhos e causar aquela palavrinha difícil chamada aterosclerose, o colesterol também tem suas funções biológicas, né? Ele faz parte da produção de alguns hormônios, de algumas vitaminas, da estrutura das nossas células. Paulo, se a gente fosse agora num berçário, o nenenzinho acabou de nascer, nem mamou ainda, ele tem colesterol. Daí a importância do colesterol. Mas o que preocupa a gente, nós médicos, principalmente nós cardiologistas, é quando o colesterol excede certos valores, e por muito tempo, ele vai propiciar um risco maior a essas pessoas em ter esses processos de entupimento dos vasos, que pode ser do coração, que pode ser das pernas, que pode ser do cérebro, etc, etc. Mas o que é importante deixar claro, o colesterol tem as suas funções vitais no nosso corpo. O que não pode, ele ficar alto por muito tempo elevado. Entendi, doutor. Explicou muito bem pra gente. Agora a segunda dúvida aqui, doutor, o senhor até destacou, né, sobre alguns sintomas e tal. Agora é verdade, doutor, que o colesterol alto não apresenta sintomas? Se sim, como podemos descobrir então que estamos com ele, né, fora dos padrões ideais? Pois é, Paulo, o colesterol, na verdade, ele é um marcador de risco de umas possíveis doenças, né? Sim. Doenças essas que nós chamamos de não transmissíveis, mas são crônicas. Na grande maioria das vezes, assim como pressão alta, diabetes, o colesterol elevado, ele não causa nenhum sintoma. O sintoma eventualmente pode aparecer quando a pessoa tiver um evento, Deus me livre, mas tiver um infarto, tiver um derrame, ou até falecer por conta disso. Mas não tem sintomas. Para verificação, obviamente, do seu nível de colesterol, assim como medir a sua pressão, medir a sua glicose no sangue, tem que fazer exames de laboratórios, né? Entendi.
Só lembrando aqui, doutor, os nossos ouvintes, né, que eu estou tendo o prazer de entrevistar aqui o doutor, né, que é cardiologista e vice-presidente do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, doutor Henrique Tria. Doutor, me tira uma dúvida aqui também. O que é bom para poder baixar o colesterol? Então, na grande maioria das vezes, se a gente dosar hoje o colesterol, seu colesterol, Paulo, tiver, por exemplo, X miligramas por decilitro, esse X miligramas por decilitro, apenas 30% veio daquilo que você comeu. O restante é a produção do seu fígado. Lembrando que o colesterol é importante para algumas funções vitais. Portanto, se uma pessoa tiver o colesterol fora de algumas metas, que a gente estabelece baseado em umas características pessoais, fazer a dieta é importante, sim, mas ela no máximo vai abaixar 30% do colesterol. Muitas vezes você reduzir mais do que 30%. Então, dentro desse cenário, adicionalmente à dieta, à atividade física, há necessidade de se usar medicamentos ajuda, que né? ajudam a baixar o colesterol, né? Doutor, agora o senhor me deixou uma pulguinha aqui atrás da orelha, né? Só fugindo do texto. Mas eu não falei quanto que era o seu colesterol, eu falei apenas X miligramas. Não é isso não, pode ficar tranquilo, eu não vou assustá-lo. É questão, doutor, de, tipo assim, eu de manhã, né, eu evito comer pão e tal, aí eu como sempre a bananinha fritinha ali, eu boto só um pinguinho de manteiga, mas isso todos os dias acaba afetando meu colesterol, né, doutor? Não afeta muito não, viu, Paulo? Ah, tá. É aquilo que eu te falei, aquilo que a gente come pela dieta, enfim, só 30% do nosso colesterolemia, quer dizer, do nível de colesterol, sim, entendeu? Então, eu tenho até alguns pacientes, me permitam obviamente não citar nomes, alguns deles inclusive estão disputando agora a Olimpíada de Paris, né? Sim. E tem um colesterol elevado, eles têm uma dieta muito rigorosa, fazem, obviamente, exercício, e só a dieta não resolve para baixar esse colesterol. É óbvio que a gente sempre incentiva, até por questões de padrão de vida mais adequado, fazer atividade física, ter uma dieta mais adequada, mas a pessoa que tem uma dieta mais ou menos equilibrada, o impacto disso no colesterol é muito pequeno, né, no nosso colesterol sanguíneo. Então, algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas de mais alto risco, que também são tabagistas, que têm pressão alta, que têm diabetes, ou que já tiveram uma encrencazinha cardiológica, ou seja, já tiveram um infarto ou um derrame, precisam, na grande maioria das vezes, adicionalmente tomar remédio, né, para baixar o colesterol mais ainda. Então vou continuar com as minhas corridas e caminhadas, então tô bem, né, doutor? É fundamental, Paulo, é fundamental. Tá certo. Opa, obrigado pela dica. Agora, doutor, como o colesterol pode afetar a saúde do nosso coração e dos outros órgãos? Pois é, então, você, no nosso começo do nosso bate-papo, você falou daquela palavrinha meio chatinha de pronunciar, que é aterosclerose, né? Isso. Esse prefixo atero quer dizer gordura, né? E esclerose é, na verdade, endurecimento, né? Então, é o depósito de gordura, né? Na grande maioria das vezes, colesterol, nos vasos do corpo. Nós chamamos de artérias, né? Então, esse depósito progressivo pode ocorrer em qualquer parte do corpo, né? O que nos chama atenção, obviamente, o que nos preocupa mais, é quando isso acontece nas coronárias, que são aquelas artérias que nutrem o coração. Mas pode acontecer também nas artérias que levam sangue para os membros inferiores e eventualmente até em carótidas, em artérias cerebrais. Sim. Então tá certo. Agora, doutor, pra gente poder fechar aqui o nosso relógio de entrevista, né? Se eu pudesse, eu ficaria com o senhor aqui até às 10h30, 11 horas. Qualquer possibilidade, né, Paulo? E eu vou aguardar, com certeza. Para fechar então, doutor, o senhor tem alguma dica, um recado para os nossos ouvintes nesse Dia Nacional de Combate ao Colesterol? Fica à vontade. Ótimo. A oportunidade é muito importante porque a gente hoje faz o Dia do Combate ao Colesterol, não exaltando o colesterol. Mas lembrando que o colesterol é importante, ninguém pode ter zero de colesterol, né? Mas começando por um estilo de vida adequado, atividade física, ter bons hábitos de vida, né? E eventualmente, pelo menos a cada período de 1 ano, 2 anos,
passar no seu médico, no seu clínico, no seu cardiologista, Sim. fazer a dosagem desses parâmetros metabólicos. Mas se eventualmente tiver alto, a despeito dessa toda modificação do estilo de vida, conversar, discutir com o seu médico a possibilidade de um tratamento específico para baixar esse colesterol. Tá certo. Tá aí, então, a dica do nosso grande cardiologista e vice-presidente do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, doutor Henrique Tria, o qual eu tive o prazer de entrevistá-lo. Doutor, espero poder falar com o senhor novamente, hein? Me dá essa chance. É um grande prazer, Paulo. Um bom dia a vocês e a todos os seus ouvintes dessa prestigiosa e querida rádio, viu? Bom dia a todos. Obrigado, doutor. Um abraço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Um beijão na família aí, tá bom, querido? Obrigado, querido. Um grande abraço. Um abraço. Gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir novamente, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição do Relógio Entrevista foi pra conta.